Então, bom dia a todos, graças e paz, uma feliz e abençoada semana. Hoje, continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, já na reta final. Esse livro ele vai terminar a leitura no início de julho. Então, estamos já na reta final da leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. E hoje vamos falar do capítulo 73, que tem como tema Pensar Correto. E conosco está nosso querido irmão Talinete Silva, da Associação ASPA. Seja bem-vinda, fazia tempo que eu não te via. Bom dia a todos, graça e paz. Também estou muito grata a vocês por estar aqui. Nós estamos felizes com a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Traz mensagens importantes para nós. E esse tema foi muito gratificante ficar com ele, né? Que é a faculdade do pensamento. Provérbio 4 e 23, ele também nos diz assim: sobre tudo que se pode guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, aqui nós vamos falar muito sobre a mente. E o pensamento, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, como nós vamos falar aqui no capítulo 73, diz assim: a mente é um legado de Deus. Deve ser cultivada as faculdades da mente. Deve ser usada tão sabiamente que aumente em força, cada qual deve usar os talentos que lhe foram confiados, de modo que seja realizado ao maior bem. A mente deve ser educada de maneira que seja produzida as melhores energias da alma e cada faculdade ser desenvolvida. Não, de, não, desen, não devemos contentar com uma norma baixa, devemos ir para frente, de uma linha avançada de um trabalho para o outro. Eu achei interessante aqui que a palavra de Deus diz através desse livro que a mente é um legado. E quando a gente vê alguém assumir ou ficar com algo aqui na terra assim de alguém, ele fala, olha, fulano herdou o legado de tal pessoa. E nós herdamos o legado de Deus, a mente, com capacidade de pensar, de criar, de planejar. Então foi isso que Deus nos concedeu. E Ele nos deseja que nós possamos saber usar para os seus melhores, para a melhor causa, né, para o bem e, e também que possamos desenvolver os talentos que Ele tem nos concedido e não parar, cada vez mais buscando mais conhecimento, desenvolver a mente, que ela tenha seja uma mente forte, equilibrada. Esse é o desejo de Deus para nós. Aqui diz mais: a mente deve ser educada. A mente é nossa melhor porções. Tem, porém, Tem, porém, de ser educada pelo estudo, pela reflexão, aprendendo na escola de Cristo, o melhor e mais verdadeiro educador que o mundo já conheceu. O obreiro cristão tem de crescer, tem de formar um caráter para a utilidade, tem de educar-se a si mesmo, de modo a suportar dureza e ser sábio para planejar e executar a causa de Deus. Então, todos nós que estamos na frente do trabalho do Senhor, nós temos que ser obreiros educados, educar nossa mente para o melhoramento da obra do Senhor. Nós temos que refletir na sua palavra, buscar mais conhecimento dele, porque não há, e nunca houve e nunca haverá um educador melhor do que Jesus. Se nós entregarmos a nossa mente a ele, temos uma mente sábia, sã, educada, e o evangelho cresce, né? Então, nós precisamos entregar inteiramente a Cristo para que a nossa mente possa ser usada por Ele. Diz mais aqui: Cristo, morreu por mim, para que eu fosse abençoado e que o seu gozo permaneça comigo, pois isso mantém o meu pensamento nesse rumo. Os irmãos, prestem atenção: qual rumo que nós devemos ter? Aqui também nos ensina. Eu educo, eu o disciplino, eu
educo a língua, educo o pensamento e disciplino tudo o que há em mim, a fim de que eu possa prendê-lo a Jesus. Então, nós precisamos educar a nossa mente, disciplinar, para que possamos realmente representar Cristo, nós temos que ser igual a Ele, né? Nós temos que moldar o nosso caráter, porque o nosso pensamento, ele nos ajuda. Ninguém faz nada sem pensar. Tudo que a gente vai fazer, primeira coisa começa na mente. A gente primeiro pensa. Se queremos vencer algo, a gente tem que pensar como fazer, como planejar para vencer. E a reflexão também, ao estudarmos a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos refletir na sua palavra. Deus ali está nos guiando, nos direcionando. É muito importante passarmos horas buscando a Deus como mudar. Muitas coisas em nós precisam ser moldadas. Então, nós temos que buscar o Senhor e dizer, eu educo a minha mente. Como? No entregando na presença do Senhor, buscando Ele, refletindo na sua palavra, buscando Ele em oração, pedindo para Deus transformar, para que o nosso pensamento seja um pensamento santo, sagrado, para que possa também abençoar nós, termos crescimento e podemos abençoar outras pessoas, né? Pensamento correto é a única segurança que foi lido para a base da nossa oração, né? O texto de Provérbios 23 e verso 7. Nós vamos ter alguns textos aqui bíblicos bem aprimorado, porque combina muito bem com os textos que estão aqui no Mente e Caráter. Diz assim, e nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. O homem como imaginou na sua alma, assim é. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parece a princípio difícil torna-se fácil para a repetição constante, até que o reto pensamento e ação acaba por ser habituais. E quisermos, podemos afastar de tudo o que é baixo e inferior e elevar-nos para uma alta norma. Podemos ser repetidos pelos homens, podemos ser respeitado pelos homens e amado por Deus. Então, tudo que a gente deseja ser, começa pelo exercício de repetições. Vamos imaginar, nós não tínhamos o hábito de orar todos os dias, no horário só, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde. Não tinha esse hábito. Mas que Deus colocou no nosso coração de buscar Ele nesses horários em oração. Os primeiros dias foram muito difíceis, muitos atrapalhados, muita correria e muito esquecimento, mas com o tempo a gente consegue acordar no horário certo. Por exemplo, aqui temos o grupo online, né, de 5 horas da manhã, aí todos os dias a gente sabe que a nossa mente já está programada para ouvir algum irmão que já vai trazer a mensagem, para também trazermos o estudo para nós. O dia que não tem online, mas a gente já tem na nossa mente fixado que esse horário é para estarmos em comunhão com Deus. Então já se tornou fácil para nós. A nossa faculdade mental, o nosso desenvolvimento de leitura, de oração, ele já está bem acostumado com esse horário. Então tudo em nós precisa ser exercitado. Então Deus busca que a gente possa exercitar nossa mente com tudo que é melhor e que venha moldar o nosso caráter. Aqui Paulo diz no pensamento cristocêntrico, e Paulo diz assim no no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Vou ler aqui para os irmãos, aqui na palavra de Deus, que diz assim, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Qual é o nosso dever? Fazer como Paulo. O que mais nós devemos saber? Nada mais do que Cristo, né? E nada mais nos interessa saber, a não ser buscar Cristo. E diz assim, vós, último pensamento à noite, o vosso primeiro pensamento pela manhã, deve ser para aquele em quem se concentra a vossa esperança de vida eterna.
Então, ao anoitecer, nós temos que pensar em Cristo, agradecer por tudo que Ele tem feito por nós e pedir uma bênção para uma noite desconhecida para nós e grato quando nós acordar pelo amanhecer, grato pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, porque a nossa esperança é a vida eterna, é continuar vivendo com Jesus para sempre. Mas para nós viver para sempre com Jesus, nós temos que continuar vivendo hoje. A eternidade tem que ser hoje na nossa vida. Então, tudo para que nós vamos morar, assim, morar com Jesus no céu. Então, nós temos que começar a morar com Ele aqui na terra, né? Possamos ter nosso dever, nossa dedicação, em primeiro lugar, a Cristo, né? Como diz a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e tudo vos será acrescentado. Então, se nós fazemos como Paulo, buscarmos, decidimos de nada saber, mas sim a Cristo como nosso Salvador, a nossa mente será educada, está todo dia buscando a Jesus. E daqui um dia estamos que nem Paulo diz, não ele mais vive, mas sim Cristo. Então, nós podemos também falar essa mesma frase. E desenvolvimento de pensamento positivo. Nós vimos também em Josué, o capítulo 1 e o verso 9, se os irmãos tiver com a Bíblia para acompanhar, que é muito importante no estudo aqui, nós estamos com a nossa Bíblia para nós podermos ir marcando os versículos e os textos que serão expostos aqui pela manhã. Ele diz assim, não tu mandeis eu, sede forte e corajosos, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, é um pensamento, né, um versículo forte de perseverança, de força, de coragem, porque Jesus está conosco. E aqui diz assim, a positividade é a energia, a solidez, a resistência de caráter, manifestadas em Cristo, tem de se desenvolver em nós, mediante a mesma disciplina que ele suportou. E cabe a nós a mesma graça por ele recebido. Se Jesus foi forte, corajoso e venceu na cruz por mim e por você, nós temos que lutar para que nós possamos continuar vencendo. Nós sermos vencedores com eles. Nada devemos temer, mas que o nosso pensamento seja positivo. Irmão, os maus pensamentos, ele adoece a alma, ele adoece o corpo, ele deixa a gente triste, a gente desmanece da fé, a gente se não sente vontade de ir para a igreja, que os pensamentos maus, ele acaba atrapalhando a nossa convivência com Cristo. Então, nós podemos melhorar e não deixar que o maus pensamento venha na nossa mente. Na cura do emocional, problema de depressão, começa pelo pensamento positivo. Quando as pessoas fazem o tratamento psicológico, eles têm as frases que eles têm que repetir para si mesmo. Então, uma mente positiva. Aí, eles, assim, os psicólogos, psiquiatras que acompanham as pessoas enfermas, elas mandam repetir: eu posso, eu devo, eu não estou doente. Mas nós podemos falar: em Cristo Jesus eu posso vencer esse defeito. Em Cristo Jesus eu posso ser mais consagrado. Em Cristo Jesus eu posso vencer o apetite pervertido. Em Cristo Jesus eu posso vencer a preguiça, o desânimo. Então, nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. O eu nada vale, né? Mas se colocarmos Cristo, nós conseguimos vencer todas as batalhas da vida, porque Ele é que nos ajuda a vencer. Aqui também no esforço proporcional ao objetivo perseguido, algo que a gente luta e ele fica nos perseguindo, né? Que a gente quer vencer e ele fica voltando, voltando. Mas Paulo diz também aos Filipenses, capítulo 3, verso 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o Paulo, ele lutava para vencer.
Então, como ele poderia vencer? Não olhando para as dificuldades, não olhando para trás, mas olhando para frente. Qual o objetivo dele? Era ser salvo. E qual o nosso objetivo? A mesma coisa, né? Nós lutamos pela mesma bênção, pela mesma graça que Paulo lutou, ser salvo, viver eternamente com Cristo. Aí o livro também nos diz assim, em Ciência do Bom Viver, os pensamentos devem concentrar-se em Deus. Devemos exercer diligente esforço para vencer as má tendências do coração natural. Nosso esforço, nossa abnegação e perseverança deve ser proporcionais ao infinito valor do objetivo que perseguimos, unicamente vencendo com Cristo, vencendo como Cristo venceu. Havemos de alcançar a coroa da vida. Então, assim como Paulo diz que ele corria para o alvo, nós também temos que correr para o alvo. Nós precisamos ter essa coroa, a coroa da vida eterna. Nossa coroa cheia de brilhantes, né? A coroa maravilhosa que nós precisamos, nós estamos correndo atrás. Nada nesse mundo é fácil. Então, a salvação, para nós mantermos ela, também não é fácil. Nós temos que vigiar a todos os momentos. Paulo passou por grande dificuldade na sua vida, mas ele nunca desistiu, porque o alvo dele era até o final, era conseguir chegar e ter a coroa da vida. Que o nosso desejo seja esse, assim como Paulo desejou viver aqui, correndo atrás do melhor, que era viver com Cristo, que nós possamos também, o nosso pensamento possa ser positivo, de conseguir chegar até o final, para receber a coroa da vida eterna. E nós temos aqui, Cristo muda o pensamento. Muito interessante. Ó, Cristo veio para o mundo, Cristo veio para mudar os pensamentos, as correntes dos pensamentos mal, as afeições dos homens. Então, quando nós não conhecemos a Jesus, nós temos uns pensamentos negativos, cruel, e depois que a gente conhece Jesus, tudo muda, porque ele veio fazer essa mudança em nós. E para que pudéssemos ser transformados para a glória dele. E aqui também a transformação começa com o nosso pensamento, baseado em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26, nos diz assim: Dá-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e darei um coração de carne. Jesus, ele quer nos transformar, tirar de nós todos os maus pensamentos ruins e colocar um pensamento maravilhoso. Irmão, se muitos de nós parar para pensar na eternidade, os nossos pensamentos são muito bons. O nosso desejo de viver, o nosso desejo de levar a mensagem avante, de falar do amor de Deus é muito maravilhoso. A gente imaginar que esse mundo que estamos aqui é uma faculdade, temos na nossa mão o GPS do céu, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e então nós passamos hora pensando como poderíamos estar na presença de Deus. Tem um pregador que eu gosto muito dele, que ele diz assim, que quando a pessoa tem um namorado ou uma namorada, aí aqueles pensamentos, os sentimentos são, à noite ele pensa no namorado ou pensa no namorado. Se ele vai comer, ele pensa no namorado, ou a namorada pensa no namorado. Aí se vai dormir ou acordar, o pensamento é na pessoa amada. O nosso pensamento também tem que ser assim. Quando mudarmos o nosso coração, Cristo transformar para um coração de carne, seremos assim. A palavra de Deus, e vos darei um novo coração, quer dizer, eu vos darei um novo entendimento. Esta mudança de coração, sempre seguida de uma clara concepção de dever, Cristo, do dever do cristão, desculpa aí, do entendimento e da verdade. A clareza de nossa visão quanto à verdade será proporcional à compreensão que devemos ter da palavra de Deus. Que maravilha, né? Então, uma transformação maravilhosa quando buscamos
ser transformado pela palavra de Deus. Nós, para finalizarmos, o texto de Medicina e Salvação nos dá uma reflexão maravilhosa, que nos diz assim: é preciso que a transformadora graça de Deus tome completa posse de nossas faculdades mentais. Podemos continuar a conservar a mente em coisas objetivas, mas que nos fará isso? Conformará toda a nossa vida naquilo que estamos olhando, mas contemplando a Jesus, somos transformados, sua semelhança, o servo do Deus vivo, olha com certeza, finalidade. Os olhos são santificados, os ouvidos são santificados, e os que fecham os olhos e os ouvidos para o mal são transformados. Não, que maravilha! Quando nós fechamos os olhos para não fazermos maldade, nem vermos, a nossa mente é uma mente saudável. Os nossos olhos é saudável, o nosso ouvido é saudável. E somos transformados para a honra e glória de Deus. E o mal em nós não existe mais. Então, quando a palavra de Deus fala que seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ele está nos mostrando que cada momento que nós buscamos a palavra de Deus para mudarmos o nosso caráter, somos transformados. E realmente, no abrir e fechar de olhos. Porque daquelas pessoas ruins que a gente era, pensamentos maldosos, a gente vai ser uma pessoa totalmente diferente. Irmãos, achei interessante que eu sempre falo para os irmãos que todas as partes que me cabe de trazer mensagem para os irmãos aqui, ela já fala comigo. Eu, estudando psicologia, a gente olha hoje as pessoas com olhos diferentes. Se acontece algo na vida do irmão, a gente já vai pensar como foi a mente dele, como é que foi a vida dele no passado, como é que foi a família. Então, a gente não consegue mais julgar a pessoa pela aparência. A gente consegue investigar a vida dela. E é muito interessante. Então, é isso que Jesus quer para nós, que nós investiguemos a nossa vida, como é que nós fomos no passado, como nós fomos hoje, e o desejo de Cristo é que nós sigamos o alvo, que nós mantenha a nossa carreira de cristão firme, forte na presença dEle, com Ele. Né? Às vezes temos uma dificuldade muito grande nas nossas vidas, vamos supor, olhar a vida das pessoas e ficar fazendo comentário. Nós temos que fazer o quê? Buscar de Jesus. Senhor, me ajuda, santifica meus olhos, santifica minha língua, santifica o meu ouvido, para que eu não venha falar algo que venha ferir o coração de alguém e nem ferir o teu coração, Senhor. Mas me ajuda a ver coisas agradáveis a ti e que esse meu ver possa também ajudar outras pessoas a ver algo melhores. Me ajuda a ouvir palavras que venham santificar minha alma e também que eu possa falar o que vai trazer santificação a outras pessoas. Irmão, é isso que Jesus quer, que o nosso pensamento seja um pensamento saudável, que venha trazer saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma e também saúde para as pessoas que tenham contato conosco. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia na graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.